HDH. E aí, bom dia para você. Tá começando o HDH Talk, edição número 1, ou seria no popular a primeira edição do dia. São 11 horas e 1 minuto. Seja bem-vindo à nossa programação no canal, o @HDH _play. Deixa eu dar uma checada aqui, se tá tudo certo pra gente, né? Dá o comando para a tripulação, portas em automático, deixa eu ver se está tudo certo, a transmissão. Este é o HDH Talk, primeira edição, segunda a sexta, 11 da manhã. Lembrando que 19 horas tem a edição na hora do rush, horário de Brasília. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vamos dar aquela checada, estamos ao vivo? Ah, que bonito, hein, meu amigo? Olha só o HDH na palma da sua mão, o radinho de pilha com imagem. Eu gosto muito disso aqui, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esta é a bela live no feed de vídeos verticais do YouTube, o Popular Short Vídeos. Você cola na nossa programação, se inscreve no canal, @HDH _play. Super massa por aqui, meu querido. Muitas coisas eu quero conversar com você, as últimas notícias. Deixa eu só dar uma zapiada, eu ainda estou cismado com isso aqui, meu. Tá tudo certo. Entra aí com os dois pés no botão de like. O chat está liberado. Vou liberar ar-condicionado, água geladinha, Guaraná Dolly, pipoca e muito mais. Porque nós temos todas as notícias, as trends, as tretas que aconteceram nas últimas 24 horas aqui. Claro que a gente vai falar daquelas cenas lamentáveis, o conflito, a guerra no Rio de Janeiro. Afinal, de quem é a culpa? É uma operação do governo do Rio de Janeiro, do Castro? Muitas pessoas dando parabéns para o Castro, principalmente pessoal de direita, conservador. Há uma treta com o governo federal. Lewandowski falou. Será que vai ter intervenção lá no Rio de Janeiro? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se inscreve no canal, @HDH _play. Estamos ao vivo, hein? A live da hora do almoço. Já esquentou seu rango, o franguinho, meu? Já botou o franguinho aí no micro-ondas? Está começando aí, quer dizer, logo mais, né? O pessoal tá só tirando a marmitinha da mochila para usar o micro-ondas da empresa, né? Quer dizer, ou então você está em casa aí de boa, ainda preparando um almoço. Muitas pessoas acompanham o HDH em todo o mundo e também em todas as plataformas digitais. Estamos no Kawaii, estamos no Facebook, estamos no Instagram, também estamos no X, tá meio mais ou menos lá no X, mas estamos no X também. Às vezes está em tudo que é lugar, meu amigo. @HDH _play no YouTube e também no TikTok. A plataforma preferida da Dona Janja. Cara, deixa eu dar um rolezinho aqui para ver o que vai rolar aqui. Vamos fazer uma escalada rápida e básica. Esse é o nosso canal, @HDH _play. Vem comigo que você passa de ano, porque hoje tem muita coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Últimas notícias. Vamos falar do que no HDH Talk desta quarta-feira, dia 29/10. Cara, tem muita coisa que eu quero mostrar e falar para vocês. Ainda tem a repercussão a respeito do encontro do Trump com o Lula. Bolsonaristas meio chateados. Parece que o Trump escanteou o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso. Essa aqui é a esquerdogata. Tem vídeo dela, daqui a pouco eu vou rolar. É uma petista que foi presa e foi filmada destratando policiais. E o PT quer se livrar da esquerdogata. Que loucura, cara. Que mais? Tem aqui, ó. Esse aqui é o Paulo Pimenta, é do PT. Ele tá na CPMI do Romulo INSS. Sim, ele simplesmente provocou o Zé Trovão. Chamou o Zé Trovão de Zé Chuvisco. E aí, meu amigo, o pau comeu na casa de Noca, lá na CPMI. Olha o Zé Trovão aqui. Eu tô muito puto, cara. Qual que é? Eu sou o Trovão. Aí o Pimenta. Não, você é o Zé Chuvisco. Chuvisco. Já deu pau. Bolsonaro está tentando se livrar aí dessa incômoda situação. Ele continua preso com tornozeleira e agora os advogados estão,
formatando a defesa, ela tentando diminuir a pena dele. Mas há uma especulação de que eles vão tentar passar essa defesa dele, nesses argumentos com relação à pena que ele foi condenado, para a segunda turma. E a segunda turma é composta por quem? Não sei se você sabe. Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, também o Mendonça, né? O Cássio Nunes e agora quem? Fux. Se o Bolsonaro, os advogados conseguirem passar os argumentos aí dele, da condenação dele, né? Que ele agora, você sabe que os caras condenaram o Bolsonaro, mas agora a defesa pode recorrer, pode tentar alguma coisa. E os caras querem jogar lá na segunda turma. Será que o Alexandre de Moraes vai deixar? Porque agora Fux é da segunda turma. A gente vai falar sobre isso. Se inscreve no canal @HDH_Play, tretas e trends do dia. A gente tem muita coisa para falar aqui. Deixa eu me organizar aqui. Claro que eu vou falar sobre isso aqui. Ontem a gente pegou a carona na garupa de um youtuber carioca. Ele deu um rolê no Rio de Janeiro à noite, pós toda aquela confusão, imagem de drone jogando bomba em policial. Infelizmente, mais de 60 pessoas foram mortas nessa ação no Morro do Alemão e também ali no bairro da Penha. E aí o governador, o Castro, né, lá do Rio de Janeiro, está batendo boca com o governo federal. Ministro da Justiça, o Lewandowski, se pronunciou. Estão falando da possibilidade de uma intervenção, mas o governador teria que pedir uma GLO. E se ele pedir uma GLO, ele não manda nada. Quem vai assumir é o Exército e o governo federal. Aliás, Lula está fazendo, neste momento, uma reunião com seus ministros para estudar o que o governo federal vai fazer com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Vai se inscrevendo no nosso canal, @HDH_Play. Tô liberando o chat para você participar também, hein? Cara, tem aqui. Eu sei que não tem nada a ver com a gente, mas isso aqui é a notícia no mundo, acredite. Quem é esse aí? É o Vini Júnior com a Virgínia. Não tem nada a ver com a HDH tal. Não, mas acredite. Eles viraram notícia no mundo inteiro. E aí eu vou mostrar os vídeos e por quê. E lembrando que de segunda a sexta tem o Perdidos na Live aqui no nosso canal, @HDH_Play. Mas, caramba, vou ter que falar isso aqui também? Pô, mas deixa lá pro horário da Aline, caramba, 3 da tarde. Cara, tem uma declaração da Sabrina Sato lá no programa do Luciano Huck, Domingão do Huck. E isso não pegou bem. Deixa eu ver aqui, tem a carinha dela aqui, ó. Você vai ver daqui a pouco aqui no nosso canal, o @HDH_Play. Deixa eu ver, por que não entrou o negocinho aqui? Eu tenho que fazer um negocinho aqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, vai se inscrevendo no canal, @HDH_Play. Vou começar a live da forma mais tranquila possível, mas antes disso eu quero saber se você está no chat, tá? Mete o pé no botão do like. Quero saber se você vai me acompanhar aí na programação, se você já se inscreveu no nosso canal. Estamos chegando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A meta agora é chegar a 200 mil inscritos. Opa, o pessoal tá entrando aqui, tá rodando aqui o placar, ó. Temos 194 mil inscritos no nosso canal. Vou pedir para você meter o pé no botão do like, se inscrever no canal, porque a ideia é que nós possamos atingir essa marca de 200 mil inscritos no nosso canal, no @HDH_Play. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que não tá entrando os negocinhos aqui, meu amigo? Que loucura. Deixa eu ver. Quando eu aperto aqui, daqui a pouco a gente vai falar da Sabrina Sato. Certo? Certo. E mais? Ah, tá. Pera aqui. Deixa eu mudar pra cá. Tá faltando um negocinho, que é o barulhinho, né? Ah, tá aqui. Agora sim. Ó. Toda hora que eu quero fazer. Tem o quê? O que vai acontecer no HDH? Tem isso. Lula discursando após o encontro com Trump. Tem o quê? Tem isso aqui. O Trump em love com o Lula e o Bolsonaro. Como é que tá o Bolsonaro? Gente. Eu acho que não é bem isso assim, não. Eu acho que ele tá assim, né, ó. Desgraçado! Inferno! Inferno!
Claro que a gente vai falar do Lewandowski, que está aqui. Só estou fazendo aqui uma geral na área técnica do HDH. Vai se inscrevendo no canal. O que mais tem aqui? Fabrina, com a treta. Gerou uma treta com um ex-integrante do Pânico. Desceu a linha da Sabrina Sato. Você vai ver sobre isso. Que mais? A esquerdogata, cara. O PT quer se livrar dela. Que mais? Tem aqui, ó. Esse aqui é um assunto que eu tenho que trazer, mas eu não sei se vai dar tempo. O Dado Dolabella parece que agrediu novamente uma companheira dele, né? Estão chamando o Dado Dolabella de Dado Socabella. Mas parece que a mulher aliviou pro cara. E aí o próprio advogado dela tá sentando a linha nela. E, claro, aqui a fala do Lula a respeito da interferência dos Estados Unidos, tipo na Venezuela, nessa treta, contra essa guerra contra o narcotráfico mundial. E o Lula falando, mas aí você não pode se meter, tem a soberania e tal. E aí, aquela fala dos traficantes são... né, vítimas. Você sabe do que eu tô falando. Se inscreve no canal @HDH_play. Acho que agora tá tudo em ordem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a transmissão. Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vamos para cá. Claro, vou falar daqui a pouco do Pânico, mas eu quero começar com isso aqui, ó. Quero conversar logo de cara com isso aqui. Guerra no Rio de Janeiro. Essa é a treta. Você deve ter acompanhado a programação de todos os veículos de comunicação. O Rio de Janeiro, ontem, no dia de ontem, dia 28 de outubro, foi um verdadeiro caos. E aí está um jogo de empurra-empurra de quem é a culpa. O governo do Rio de Janeiro está dizendo que pediu para o governo Lula ajuda. E foi negada essa ajuda 3 vezes. O Lewandowski está dizendo que não, que ele está à disposição. E o pessoal está falando na possibilidade de até ter uma intervenção no Rio de Janeiro, né? Nesse exato momento, só checar aqui, está rolando uma reunião do governo federal. O governo federal faz uma reunião no Planalto sobre mega operação policial que deixou dezenas de mortos no Rio de Janeiro. Participa do encontro o presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, além dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, e o presidente Lula não vai participar, porque está em voo, voltando para o Brasil. Mas pode ser que ele chegue a tempo. A gente vai checar isso aqui. O governo federal, ele fez uma reunião no final da tarde da terça-feira, no Palácio do Planalto, para tratar da mega operação policial no estado do Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 64 mortos. O encontro durou cerca de 1 hora. A operação mirou a facção criminosa Comando Vermelho e se tornou a mais letal da história do estado. A reunião foi convocada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin. Participaram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, o Sidônio Palmeira, da SECOM, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, Jorge Messias, da AGU, e Macaé Evaristo, Direitos Humanos, além de representantes dos Ministérios da Justiça, da Defesa e da Polícia Federal. O presidente Lula está em voo, deve estar chegando aqui, estou vendo, eu vou checar para você, parece que ele vai participar dessa reunião que vai acontecer hoje, né, na data de hoje, dia 29 do 10. Ele estava voltando da Malásia. E aí, o que acontece? O que está acontecendo para você entender como é que está a treta lá? O governo do Rio de Janeiro, o governador Castro, ele está dizendo que pediu ajuda para o governo federal e foi negado 3 vezes. Aí, o Lewandowski, que é o ministro da Justiça, meio que peitou o cara, falou, não é bem assim não. Mas a questão é, vai ou não vai ter uma intervenção no Rio de Janeiro depois do que aconteceu ontem? Vamos fazer o seguinte, eu vou meter aqui um vídeo do Lewandowski, que ele dá uma resposta direta ao governo do Rio de Janeiro. Quer saber sua opinião? Se inscreve no canal @HDH_play. Tá entrando no chat? Mete o pé no botão de like. Compartilha a live nos grupos da família, da igreja, da empresa, das casas de massagem, do Futebol Society. A galera tá entrando, daqui a pouco eu falo com vocês, tá? Fala a cidade que você tá falando. E se você for carioca, passa a resenha, manda a letra pra gente aqui. O que você tá achando do que tá acontecendo no Rio de Janeiro? O governador Castro perdeu a mão? Será que o governo federal
ele tem muita razão dizendo que houve o uso abusivo da força nessa operação policial, da Polícia Civil e também Militar do Rio de Janeiro? É a treta. Vamos ver o que Lewandowski falou. Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, e me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Sobre o título de cidadão cearense, por favor. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só questão de... Pois é. E aí? Só que o governador está dizendo outra coisa. Vai no chat aí, a galera está aqui entrando. Tem gente que acompanha a nossa transmissão aqui, ó. Quem está por aqui? A Maísa Silva, tá o Leonardo, também o Josimar, Thaís Oliva, quem mais? O Josimar, daqui a pouco eu falo com vocês. Quero saber quem é do Rio de Janeiro. Não importa de onde você também. Pode ser que você seja carioca e está em qualquer lugar do mundo. Você é paulista, você é baiano, enfim, mineiro. Quero saber o que você acha que foi que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque o Lewandowski está dizendo que não teve pedido do governador do Rio de Janeiro para uma ação, uma ajuda do governo nessa operação. Eu vou até ler aqui o que está falando aqui, ó. Ele mandou aqui a real e está dizendo que não teve, ele pediu 3 vezes. 3 vezes. Aí coloca-se assim, o governo Lula negou 3 vezes a ajuda das Forças Armadas para a ação contra o tráfico. É o que está dizendo aqui o Castro. Agora, vamos entender aqui o que está rolando aí. Porque o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, é do PL, é de direita. Aí ele está batendo no Lula. Será que já é uma discussão política para 2026? Entenda o embate do governo do Rio de Janeiro e do governo federal após mega operação. O governador do estado, o Cláudio Castro, cobra mais apoio de forças federais. O governo Lula diz que não foi procurado para apoiar a ação da polícia. O governo federal aguarda a autorização da Justiça para transferir lideranças do Comando Vermelho a presídios de segurança máxima. Na verdade, isso aqui foi feito ontem, tá? Eu fiz a live ao vivo e isso foi liberado ontem à noite. O pedido foi feito pelo governador Cláudio Castro após a mega operação policial na última terça-feira, dia 28. Criminosos usaram drones para lançar granadas numa tentativa de conter o avanço da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que contou com 2.500 policiais e terminou com 81 suspeitos presos, além de quase 100 fuzis apreendidos. O objetivo era minar a capacidade de expansão da facção. Bandidos retaliaram bloqueando ruas e avenidas. Mais de 120 linhas de ônibus do transporte municipal foram afetadas. A mais letal operação da história do Rio deixou 64 pessoas mortas, quando 4 eram policiais. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União cobraram informações do governo do Rio de Janeiro. Eles querem saber se as autoridades seguiram a chamada ADPF das favelas, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece medidas prévias para a realização de operações nas comunidades visando reduzir o número de mortes. O governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, disse que a ação foi planejada, defendeu a atuação dos policiais e cobrou mais apoio das Forças Armadas que não participaram da operação nesta quarta-feira. Segundo o governador, os militares alegam
que precisam de uma autorização especial da Presidência da República, a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Já tivemos 3 negativos. Entendemos a política de não ceder, dizendo que tem que ter GLO, que podia emprestar o blindado e agora não pode mais, porque o servidor é federal. E o presidente já falou que é contra a GLO. Cada dia temos uma nova razão para não colaborar. O Rio está sozinho nesta guerra, concluiu o governador. A fala foi estopim para uma troca de acusações entre Cláudio Castro e ministros da gestão Lula em torno da segurança pública. Primeiro, o Ministério da Justiça soltou uma longa nota elencando as ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois, o próprio ministro Ricardo Lewandowski foi escalado para rebater as críticas da falta de apoio ao Estado. Abre aspas aqui. O Lewandowski falou isso aqui, ó. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro enquanto ministro da Segurança Pública para esta operação. Nem hoje, nem ontem. Absolutamente nada. Em meio ao mal-estar, Castro ligou para a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que diz que não tinha intenção de criticar o governo. Gleisi defendeu nas redes sociais mais integração no combate ao crime e a aprovação da PEC da segurança, outro ponto de divergência entre Brasília e Rio de Janeiro. Eles se focam na questão da PEC e esquecem da política de fronteiras. O que a gente precisa é que haja um aumento nesse trabalho, tanto de combate à lavagem de dinheiro quanto de fronteiras, para que a gente tire o poder financeiro e bélico dessas organizações criminosas. A verdade é uma só. A treta é entre o governo do estado do Rio de Janeiro, com o Cláudio Castro, com o governo Lula. Lembra que tem toda uma discussão do Trump, que já está no Mar do Caribe. Ele está de olho na Venezuela. Há uma operação para combater o narcotráfico mundial. Venezuela está na rota. O Lula criticou essa posição dos Estados Unidos para cima disso. E a treta está grande entre o governo federal, entre o governo do Rio de Janeiro e, pasme, entre o governo do Brasil e do próprio governo americano. O Lula conversou com o Trump, certo? Beleza, a gente vai rolar daqui a pouco aqui. Parece que eles estão se entendendo. Até esqueceram o Bolsonaro. O Trump até elogiou o Lula. Mas, olha que interessante, essa guerra deflagrada no Rio de Janeiro pode ser que também mexa nessas negociações entre o governo americano e o governo brasileiro. Sabia? É isso que a gente vai discutir aqui. Entra no chat, mete o pé no botão do like, se inscreve no canal, @HDH_play. Quero ouvir sua opinião. Deixa eu buscar aqui um vídeo que eu quero rolar para vocês que tem a ver com o que aconteceu aí no Rio de Janeiro. As pessoas estão opinando. Deixa eu só aqui salvar aqui. O vídeo está chegando para mim aqui. O deputado Nicolas Ferreira falou sobre isso. E ele discursou lá na Câmara dos Deputados. E parece que agora a grande discussão entre esquerda e direita é a respeito agora do tráfico de drogas, do crime organizado. E parece que essa vai ser, pelo menos, a temática para as eleições em 2026. Note que o Lula está voltando, ele está se reunindo com o Ministério. Ontem foi feita uma reunião, né, que foi pedida pelo Geraldo Alckmin, certo? Certo. E agora o Lula está de volta. Mas eu quero saber o que o Nicolas tem a dizer. Ele discursou sobre isso lá na Câmara dos Deputados. Nem de esquerda nem de direita, o HDH está alimentando a treta e eu estou curioso para saber. Vamos dar um play? Fala, Nicolas. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje.
E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados da Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil brigam com quem? Você está aqui, ó. Quero ver sua opinião no chat. As forças armadas precisam treta fazer do governo federal com o governo do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Vamos conversar daqui a pouco ao vivo na nossa live. Mas poderia estar atuando como criminosos quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí, até quando o Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta
que o governo dá tudo isso é uma PEC. Uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento. O que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Pois é, isso aí foi o discurso do Nicolas ontem, né? Dia 28. Estava acontecendo toda essas cenas lamentáveis, né? E aí tem muita coisa que está se falando. Fala-se do estado de GLO. O governador, o Cláudio Castro, já está mostrando para a imprensa que foram as 3 solicitações de pedido, né, de reforço ao pedido ao governo federal. O Lula já está se reunindo com as pessoas hoje. Vocês estão se reunindo nesta live. Mete o pé no botão do like, nem de esquerda nem de direita, o HDH. Só alimenta a treta. Parece que temos já uma discussão armada para as eleições de 2026. Vamos bater agora na segurança pública e no combate ao crime organizado. Olha como o chat está bonito, está lotado. Daqui a pouco eu vou passar aí e conversar com vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, mete o pé no botão de like, se inscreva no canal e também compartilha esta live nos grupos do WhatsApp, da família, enfim, da igreja, da política, dos petistas, dos bolsonaristas, todos são bem-vindos aqui nessa live para a gente poder discutir esse assunto. Eu falava aqui, vai se inscrevendo no canal também. Eu falava aqui que o Lula parece que já está, né, se organizando. Vamos ver aqui. Lula reúne ministros para discutir crise no Rio após mega operação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reúne com ministros no Palácio da Alvorada, um dia após a mega operação contra facções criminosas que deixou dezenas de mortos no Rio de Janeiro. Participam da conversa o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Ricardo Lewandowski, Justiça e Segurança Pública, o José Múcio Monteiro, da Defesa, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, o Sidônio Palmeira, que é da Comunicação Social, Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania. O diretor-geral da Polícia Federal, da PF, né, o Andrei Rodrigues, e o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, do PT, também estarão presentes. Auxiliares do presidente
se reuniram, como eu falei para vocês aqui, na terça-feira, ontem, né? Em meio à crise de segurança que se instaurou no Rio de Janeiro. A mega operação deixou ao menos 64 mortos, de acordo com dados oficiais, e 81 presos. Durante a manhã desta quarta-feira, moradores empilharam 70 corpos na Praça São Lucas, na estrada José Rucas, uma das principais vias da região. Não se sabe se os mortos estão incluídos na contagem oficial. O número de vítimas, portanto, pode passar de 100 pessoas. Bom, mais detalhes do caso aqui, só a gente vai atualizando para você. Ao todo, mais de 100 corpos foram recolhidos e levados para a Praça São Lucas, na estrada José Ruca, uma das principais vias da região. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, ou seja, né, de terça para quarta, o governo do Rio de Janeiro informou que pelo menos 64 pessoas foram mortas em confronto durante a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou ter tomado conhecimento da presença dos corpos na praça e as circunstâncias do caso estão sendo apuradas. A operação é a mais letal da história do Estado. A ação mobilizou 2.500 agentes de diversas corporações, entre Polícia Civil, Polícia Militar e unidades especiais com o objetivo de conter o avanço territorial do Comando Vermelho. O Lula, que já retornou aí, né, de viagem à Ásia, ele conversou com o Rui Costa, que é o ministro dele, né? E eles vão conversar agora porque a pauta, você viu que tem gente dos direitos humanos, tá? A Gleisi Hoffmann também, todo mundo está discutindo se o governo do Rio de Janeiro não exagerou na dose. E isso vai virar uma discussão, e aí você me pergunta, o que tem a ver, por exemplo, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro com o Trump, com o próprio Lula, após a conversa lá na Malásia, e mais sobre isso aqui, ó, que o Lula falou. Vamos ouvir. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Pois é, tem a ver com a Venezuela, essas operações. Você tá ligado, né? Que o Trump tá lá no Caribe. E na alça de mira dos americanos, a Venezuela, por conta dessa coisa do combate ao narcotráfico mundial. Só que foi nessa fala que o Lula também cometeu um ato falho. E tá todo mundo comentando. Vamos ver aqui. Muito prazer. Sabe, esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Bom, que foi uma fala infeliz, foi. E agora é interessante porque as pessoas... Enfim, o povo é implacável, o pessoal está comentando sobre isso. Deixa eu dar um rolezinho aqui, vai metendo o pé no botão do like. Estamos ao vivo, são 11 horas e 39 minutos. Este é o HDH Talk, primeira edição, que acontece às 11 da manhã. A segunda edição, às 19 horas, a live que enverga o varal, o Hard News, que aposentou a gravata do jornalismo brasileiro. Tem muita gente por aqui, claro, né? Tem o Valmir dos Santos, né? Quem mais? A Ingrid Ribeiro também está por aqui. Tiago Lucas, cadê a galera que gosta de orar para pneu?
O pessoal já está batendo boca aqui. O Renato NG pintou por aqui. A resolução do crime organizado do Rio de Janeiro demanda anos e do pacto em cima de uma política de Estado que demanda tempo e com operações de inteligência dentro da lei. E começa por essa PEC da segurança. Essa é a opinião do Renato NG aqui no nosso chat ao vivo. Mete o pé no botão do like, compartilha nos grupos da família, do WhatsApp, da Igreja do Trabalho. Enfim, é o HDH Talk no ar e se inscreva no canal. Estamos chegando aí a 200 mil inscritos, hein? Quem mais tá aqui? O Thiago Lucas. Cadê a galera que gosta de orar para pneu? De novo? Calma, cara, né? O Leonardo Geral tá por aqui. Criminoso bom é criminoso morto. Olha só. O pessoal tá batendo boca aqui. Vocês acham que o governo do Cláudio Castro exagerou na dose? Quem mais tá aqui? A Flor de Lis. Flor de Lis. Vamos nos unir pela paz, independente de partido. Flor de Lis, hein? Lembrei da Flor de Lis. Se é que vocês me entendem. Neto Porto, falando em ladrão e bandido, olha quem apareceu. Que é isso, cara? Para com isso. Vamos tentar discutir aqui, né? Ó, quem mais tá aqui? Eu gosto de ouvir o que vocês estão falando aqui. Vai compartilhando nos grupos do WhatsApp. O HDH tá ao vivo. A Maria Souza. Bom dia, sou nordestina, mas moro em Minas Gerais. Abraço. Abraço para você. Josimar, governo do Rio de Janeiro achava que tinha... como combater os traficantes sozinho. Agora quer a ajuda das Forças Armadas. É a crítica do Josimar. Thaís Oliva, bom dia, amigo. Obrigado pelos créditos ao vlog do Carioca ontem. Sim, nós pegamos carona na garupa do vlog do Carioca. Ele estava dando um rolê muito corajoso, o rapaz, o youtuber, né? Botou a sua motinha para rodar o Rio de Janeiro à noite. E aí ele até flagrou ali uma operação da polícia militar do Rio de Janeiro. Tinha um ônibus, a gente não sabe, porque o pessoal estava botando fogo em carro e ônibus, né? E ontem a gente mostrou aqui, o pessoal participou. Galera, é muito importante, eu vou pedir para vocês, meta o pé no botão de like. Quanto mais like você dá, mais o algoritmo entrega essa live para milhares de pessoas. A gente está chegando aí quase 12 mil pessoas nessa live. E claro, né? Você também pode compartilhar nos grupos do WhatsApp. Ajuda o HDH, ele tá voltando aí. Tomamos uma advertência. Ficamos de castigo no YouTube. Botou a gente, ó, no gancho 40 dias. Ficou com saudade do HDH, né? Meu amigo, que loucura. Por falar nisso, eu vou reverberar de novo o encontro dessas duas pessoas, do Lula e do Trump. Aí você fala, pô, de novo, por quê? Essa conversa do Lula com o Trump, para muitas pessoas, sepultou essa história do Trump com o bolsonarismo, certo? Mas tem gente falando, inclusive, que o Trump, as fontes, né? O Trump fala assim, Bolsonaro não interessa mais. Porque o Trump está preocupado das negociações do Brasil com a China. Mas a pauta também não é só Bolsonaro, que está no colinho do Marco Rubio, né? A pauta tem a ver também a Venezuela. E aí estoura essa operação no Rio de Janeiro e cria-se um conflito entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro. E a gente lê politicamente como um governo de direita, o Cláudio Castro é do PL, e o próprio Lula, que é o PT, que está alçando e almejando uma reeleição. E daqui a pouco a gente vai falar do Bolsonaro, hein? Mas parece que o Moraes está dificultando a vida dele na defesa. Porque o Bolsonaro, de repente, os advogados do Bolsonaro estão tentando levar a discussão para a segunda turma, né? Que foi formada lá, tem a primeira turma, que você conhece, e tem o Cristiano Zanin, né? Tem o Flávio Dino, tem a Carmen Lúcia, não é? O Fux caiu fora de lá, tá ligado o que eu tô falando, né? E aí tem o Alexandre de Moraes nessa primeira turma. Agora, na segunda turma, o Fux foi para a segunda turma. Por quê? Porque o Barroso saiu. E o próximo ministro, que pode ser indicado pelo Lula, é o Messias, da AGU. Até aí, o que o Fux fez? Ele perambulou da turma 1 e foi para a turma 2. E aí ele forma uma maioria ali com o Mendonça e com o Cássio Nunes.
na segunda turma, que ainda conta com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli. E a ideia dos advogados do Bolsonaro é tentar jogar a coisa na segunda turma, porque os advogados estão tentando aliviar a pena, discutir, e o Fux foi para lá. Mas parece que o Moraes já está complicando a vida do Bolsonaro, a gente fala daqui a pouco. Mas voltando aqui ao assunto do Lula com o Trump, não se trata de Bolsonaro, trata-se das negociações do Brasil com a China, como a gente já falou, e agora com essa bagunça no Rio de Janeiro, esse conflito entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, acende a discussão de novo dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico mundial. Dessa fala que eu rodei aqui, vou até rodar de novo para você entender o que está acontecendo, ó. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Pois é, Lula, caiu na negociação. Você mandou bem lá com o Trump, mas acho que a coisa ficou complicada agora. Vamos relembrar de novo o tal discurso. Discurso não, né? O encontro do Trump com o Lula. Eu já fiz esse react 2 vezes aqui, mas é importante agora porque entra essa discussão do combate ao narcotráfico e à Venezuela. E eu chamei a atenção para muitas coisas. Eu falei, não se trata de Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ser uma carta na manga ali do Trump e do Marco Rubio. Vamos assistir de novo e vamos fazer agora uma nova análise, colocando nessa discussão, além da aproximação, a proximidade do Trump com o Bolsonaro, que ele deixou praticamente nula nessa conversa que ele teve com o Lula. Trump tirou o Bolsonaro da negociação, mas não quer dizer que não tenha força, como as pessoas estão dizendo. O Trump abandonou o Bolsonaro, aí é que está o negócio, porque a China estava em pauta, mas a Venezuela também. Vamos ver o encontro dos dois aqui, ó. Segue aí. É importante pegar as entrelinhas dessa conversa do Trump com o Lula. Ele está lembrando o problema que ele teve lá com o teleprompter, lá naquela reunião da ONU, né? Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? Ó, a equipe brasileira, esse staff aí que o Lula indicou para discutir, já está conversando com os americanos sobre o tarifaço. A princípio, eu falei aqui, isso aí já está resolvido, que o problema era a China. Agora, eu não sei com que isso aconteceu no Rio de Janeiro, e essa discussão envolve traficante, drogas, com aquilo que o Lula falou, que eu já rodei o trecho aqui. Eu não sei se agora os Estados Unidos vai também botar de novo na mesa de negociações do tarifaço, dessa relação com os Estados Unidos, não só a China, porque eu acredito que 90% seja isso, mas a Venezuela começa a ser uma discussão grande. Mas vamos seguir aqui, vai. No, I think everything's fair. You know, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Quem está gritando? Don't shout. Don't shout. Who was? Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. Bons negócios para os ambos países. Só para refrescar sua memória, as pessoas vão forçar a barra sobre o Bolsonaro.
ele vai dar um corte seco na jornalista lá. Mas vai entrar a pauta da China e algo mais. Presta atenção. E tem a ver com o que está acontecendo no Rio de Janeiro? And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic side. Ó, Marco Rubio, ele está dizendo que o Marco Rubio, que está do lado dele, ali do lado direito, ele está dentro ali da discussão da pauta com o Brasil e com o Lula, mas não necessariamente do econômico. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Marco Rubio é aquele cara que é o secretário dele, o braço direito dele, e que tem conversado com o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Que muitas pessoas estão dizendo que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro perderam a força, né, depois desse encontro do Trump com o Lula. Mas o Marco Rubio, como eu já falei 2 vezes aqui, ele ficou ali muito quieto nessa apresentação e o Trump deixou claro, não tem a ver com tarifaço e com detalhes econômicos. Aí, quando acontece isso, que aconteceu no Rio de Janeiro, envolve também outra ação dos militares americanos, planejada aí pelo Trump contra a Venezuela e o narcotráfico mundial, envolve também o Marco Rubio, que é o secretário de Relações aí, internacionais do Trump. E aí envolve também essa discussão, né? Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um governo de direita ligado ao Bolsonaro. E muitas pessoas vão falar, os petistas, que os bolsonaristas, né, são milicianos. Olha o balaio. Parecia tudo tranquilo, né? O Trump e o Lula. Olha como esta merda que aconteceu no Rio de Janeiro pode mudar muita coisa. Vamos seguir aqui. You can do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Presidente Lula, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Teve boa notícia, sim. Inclusive, essa discussão eu vou mostrar aqui, tá? Mas esse negócio do Rio muda tudo, né, Lula? Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Pois é, vai ser assunto, Lula, com certeza. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, eu tô aqui, já tem gente aqui falando, cara, não é uma live nem de esquerda nem de direita, tá dizendo que eu tô sendo parcial, não. Tem a ver sim. Porque 3 assuntos foram abordados nessa conversa do Trump com o Lula, que foi muito tranquila e satisfatória. Mas eu vou apontar para você, estamos reagindo de novo. Foi falado do Bolsonaro. Ele não deu muita atenção, mandou cortar o assunto que não era interessante para o Trump falar, que é o discurso do bolsonarista. Então, o Trump não colocou, nesse momento, nessa reunião que ele teve com o Lula, o Bolsonaro como destaque. Falou-se da Venezuela. E aí entra justamente o que aconteceu de novo, é essa operação no Rio de Janeiro, envolve o combate ao narcotráfico e às organizações criminosas. E uma fala do Lula também, que ele cometeu uma gafe, que ele se desculpou, tem a ver com isso também. E, claro, as negociações do Brasil com a China. Então, algumas coisas mexem no tabuleiro do Trump. Vamos ver. O que nós temos certeza é que na hora que 2 presidentes sentam numa mesa e cada um coloca o seu ponto de vista, cada um coloca os seus problemas, a tendência natural é você encaminhar para chegar a um acordo. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos
sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I Unidos. was very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give you a pauta em copy inglês. of our agenda already in English. If we Para don't have saber time que o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll have time to discuss all the issues here, so that's why I brought it in writing. No mais, Ó, ele fala de uma pauta. Nessa pauta a gente sabe que tá ali Magnitsky pra cima do Moraes, toda a discussão do tarifaço. Mas o que tinha mais ali nessa pauta que tá no colo do Lula? Será que tava essa discussão da interferência dos Estados Unidos, por exemplo, no combate ao crime na América Latina? Tem a ver com isso aqui, ó. porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Eu só tô trazendo para vocês para discutir, tá? Não é uma live de esquerda nem de direita. A gente alimenta a treta e o trend do dia. São 11 horas e 56 minutos. Estamos abordando aqui a agenda do Lula e também o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mr. President, you said yesterday that under the right conditions, you would reduce the tariffs of Brazil. What are those conditions? We're dealing on it right now, and we'll be discussing it for a little while, and I think we'll probably come to a conclusion pretty quickly. We know each other. We know what each other wants. I think we'll come to a conclusion. I think we'll come to a lot of conclusions this week. This has been a very big week. We concluded a war just now. We just had the official signing, and that was a great honor. That's actually why we came here. We had Cambodia and Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number 9, which would be Russia and Ukraine. So we've done. Pois é, e você viu que ele deu destaque, o Trump, a essa coisa do combate às guerras, né? Ele fala, acabando com a guerra lá em Israel, no Irã, mais ou menos também que o Netanyahu está bombardeando a faixa de Gaza de novo. Mas ele fala também da guerra da Ucrânia. E, basicamente, nesse balaio de discussão de guerras mundiais, que o Lula fala assim, é a discussão do bem contra o mal, não sei o quê, tem a Venezuela. E eles a Venezuela vai ser citada. E todo mundo sabe que o calcanhar de Aquiles do Trump é o Maduro, e por conta dessa coisa do narcotráfico mundial. E o que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi o quê? Combate ao crime. Traficantes. Vamos seguir aqui. Ó, como o senhor está se sentindo, Bolsonaro? Para deixar claro, todo bolsonarista está levantando esse corte, porque ele citou Bolsonaro. Ele não está preocupado com o Bolsonaro. Pelo menos até esse momento. Porque ele estava fazendo um acordo com o Lula. E foi muito satisfatória a reunião dos dois. Ele descarta conversar sobre o assunto Bolsonaro, porque não é interessante para ele naquele momento. Eu sei que você, bolsonarista, vai dizer, saia justa, ele falou do Bolsonaro. Não, ele não deu importância nem moral para a pergunta do Bolsonaro. Está escanteado o assunto Bolsonaro, tá certo? O que está mais, presta atenção nas entrelinhas do que o Trump fala. Negociações com a China, relação do Brasil com a China e também a Venezuela. Vamos seguir aqui. Dá um play. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Tá lá. Bolsonaro tá na agenda? Não é da sua conta. Então, bolsonarista, nesse momento, você tá no banco de reserva. Mas agora o papo vai ficar interessante. What about China, Mr. President? Are you concerned with
about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China, and they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. We're going to meet then later in China, and we're going to meet A China é a pauta. in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So, no, I think, a lot of these talks, when we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil. So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen, and we have other deals. We have Japan, we have South Korea, we have a lot of meetings. But people seem to be very interested in China. I think we're going to have a very fair meeting with China. Yeah. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is requesting. Yeah, we can do things. Vocês podem suspender as tarifas do Brasil? Ele falou, a qualquer momento. Depende se o papo aqui evoluir. E o Lula já está mais até sorridente aqui. Olha lá, podemos fazer as coisas rápido. Nós nos movemos rapidamente. Segue aqui. Things fast. We move quickly. We're very nimble. We're very nimble. Do you plan to discuss the situation? Not you again, please. Ele está gongando uma repórter lá. Você está discutindo suas ações da Venezuela? Tá aqui, ó. E aí, meu querido, acontece o que nós vimos ontem no Rio de Janeiro. O que muda? Muita coisa. O Lula deve estar reunido com a turminha lá e falar assim, cara, acabei de voltar da Malásia. Que merda é essa? A pergunta é, o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, ele está apresentando para a imprensa 3 ofícios de que ele pediu o apoio, o reforço do governo federal, que não foi dado nessa operação que ele fez. Há uma discussão se ele forçou a mão, certo? Ele pesou a mão. Mais de 100 mortos. Já falei para você aqui, lamentável. E aí, você que é bolsonarista, você que é petista, você fica discutindo esquerda, direita, picanha, cerveja, o buraco é mais embaixo. Venezuela, treta. Estados Unidos com a Venezuela. Combate ao narcotráfico mundial. O Lula falou isso aqui. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Ele cometeu uma gafe, ele não quis dizer isso. Eu não estou passando pano não, hein? Aqui a gente tenta ser, neutro. Mas tem a ver, e eu vou voltar no começo aqui, ó. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países. Pois é. Concordo com o Lula. Tem a Constituição, os Estados Unidos não pode se meter. Mas o Lula está defendendo a Venezuela, que é pauta na discussão aqui com o Trump, cara. Isso o Jornal Nacional não falou para você, né? A pergunta é, como é que fica as negociações entre Brasil e Estados Unidos com o que aconteceu no Rio de Janeiro? E o Marco Rubio, que está com o Bolsonaro no bolso e que o Trump não deu destaque? E que vai dizer a respeito disso num governo que é de direita conservadora, que é o Cláudio Castro? Vamos seguir aqui, vai. Acho que não vamos discutir a Venezuela. Até então, né, Trump? Porque depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Acho que é importante, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, essa pauta vai para o colo do governo Lula. Eu sei que está todo mundo discutindo lá
direitos humanos, se forçou a barra, mão pesada. Essa foi a reunião. Mas se percebe que o Alckmin tentou liderar uma reunião de emergência e nada foi resolvido? Porque o Lula falou assim, espera eu chegar. Não façam nada. Porque a coisa é muito complicada quando você mexe no combate ao crime organizado. E eu acho que isso cai agora na mesa de negociação. Eles não estão envolvidos com a Venezuela. É o que o Trump falou. Mas o que vai acontecer agora? Por que o Lula falou isso aqui? Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele o assunto. Mas ele falou que não é. Eles não estão envolvidos com a Venezuela. Eles não estão fazendo o que a Venezuela. Eu discutiria. Se eles quiserem, eu vou discutir isso. Mas não. Eu não acho que vamos discutir isso. Até a data de ontem, né, Trump? Né, Lula? Imenso prazer. Sabe, esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Isso foi uma gafe, tá? Eu sei que ser bolsonarista tá... foi uma gafe péssima. E ele quis dizer uma coisa, mas falou. Isso aí rodou o mundo inteiro. E aí acontece que está no Rio de Janeiro. Você já viu o discurso aqui do Nicolas, já entrou com os dois pés na porta lá sobre o assunto na Câmara dos Deputados, e o nosso papel aqui é trazer. A gente tem que trazer para o fiel da balança. Mexe com uma possível reeleição do Lula? Mexe. Mas acho que o Lula está esperto. Não façam nada. Porque a discussão é muito delicada, cara. Não é chegar e falar assim, beleza, vamos resolver, vamos discutir aqui os direitos humanos, etc e tal. Mas olha só, isso aqui, no calor da emoção, foi a resposta que o governo deu. O Lula não tinha chego. Mas olha só o que o Lewandowski falou para o que o Cláudio Castro falou. Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos, mais de 100, morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador. Mas ele disse que pediu, cara. O que está deixando aqui o pessoal muito... Como é que eu posso dizer? Até puxar aqui para vocês a notícia, enquanto você vai dando like na live, compartilhando nos grupos do WhatsApp. O Cláudio Castro está apresentando à imprensa ofícios, né? Deixa eu pegar aqui, de que ele pediu o apoio do governo federal nessa manobra, né? Nessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que infelizmente foi a mais letal de todos os tempos. Deixa eu ver aqui o que está falando. Tá aqui, ele está apresentando para a imprensa. Aqui, Governador Cláudio Castro, do PL, solicitou apoio de Múcio e da Marinha em janeiro desse ano. O governo federal diz ter atendido todas as demandas do Estado. Vamos ver aqui o que acontece aqui, Um ofício do Estado do Rio de Janeiro mostra que foi solicitado em 28 de janeiro de 2025 o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para operações em áreas de risco como a deflagrada na
terça-feira, dia 28, nos complexos da Penha e do Alemão. No documento, o governador Cláudio Castro, do PL, pede ao ministro da Defesa, o José Múcio, cooperação e apoio logístico da Marinha com o fornecimento de veículos blindados. A ação de terça-feira, dia 28 de outubro, é a mais letal da história fluminense. O número de mortes já passou de 100. Moradores levaram os corpos na última terça-feira para a Praça São Lucas, na Penha. O secretário da Polícia Militar, o Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou em entrevista à TV Globo que esses corpos não constam no balanço oficial dos até então 80 mortos. Quer dizer, a coisa está meio caótica, não tá não? Se inscreve no nosso canal, @HDH_Play. Deixa eu ver o que vocês têm a dizer aqui. Eu gosto de conversar com vocês, claro que fica a opinião dividida. Vai metendo o pé no botão de like, estamos ao vivo no nosso canal, o @HDH_Play. Maísa Silva. Quem mais aqui? A Maísa Silva, o Leonardo Geraldo. Bom, eu sei que vocês são, né, tem muito bolsonarista e pessoal petista aqui. Eu vou passar dando um salve e vou tentar encaixar aqui o pessoal que está participando da pauta com opinião, né? Porque não cabe para mim, claro, às vezes eu dou uma zoada quando um cara detona o Bolsonaro ou o Lula, mas acho que a pauta é séria, então eu vou tentar manter aqui um decoro jornalístico. Mas a Silva está por aqui, o Leonardo Geraldo está aqui, a Thaís Oliva, né? Está aqui, quem mais está por aqui? Vamos ver aqui quem está. O Thiago Lucas continua por aqui, vamos lá. Caramba, muita gente. O Wilson Zamignani, é isso? Ministério da Justiça do Narcotráfico. Uma crítica que ele faz aqui. O Rubenilton dos Anjos. Ele pediu ao comandante da Marinha do Rio de Janeiro. Deveria ter pedido ao Ministério da Justiça. Essa é a opinião do Rubenilton dos Anjos. Marco Aurélio também participou por aqui. O Márcio Batista. Por exemplo, a Venezuela tem problemas maiores que o Brasil e Cuba também. A gente está discutindo aqui, na verdade, aquilo que o Lula critica. O Trump se mete muito na soberania, na Constituição, né? Ele não honra a Constituição, não respeita a Constituição dos países. Essa é a discussão. Cada um cuida do seu quadrado. Mas, como eu mostrei para vocês, até então a conversa com a Venezuela não era pauta, mas depois do Rio de Janeiro, não sei se não vai cair no colo ali. Marco Rubio do lado, né? Do Trump quietinho. Essa é a pauta que não é sobre economia, não é sobre tarifácio, é sobre Venezuela, China, Bolsonaro. Carlos Augusto, o Brasil é grande, o povo é soberano, todo país tem problemas mais sérios que o Brasil. Entendi. Ele complementa aqui, o Cláudio Castro quis aparecer e se deu mal, depois mente dizendo que pediu ajuda ao governo federal. Ele está apresentando alguns ofícios aí. Se ele fez a forma adequada, não sei te dizer. Rosane Joaquim, boa tarde. Falou que o Bolsonaro é um homem de grande valor. Sim, mas essa não é a discussão. Ele não está na discussão. Quem mais? Daiane Rodrigues. Gente, eu não tenho partido nenhum. Eu sou a favor de quem trabalha, mas é nítido que o governo do Rio não fez o seu trabalho. Ela conclui aqui. Tem que parar com esse negócio de esquerda e direita. A função deles é governar em prol do povo. Porém, virou uma guerrinha de poder entre partidos onde só o povo se lasca. Concordo com você, viu, Daiane? Do pouco a minha opinião aqui, mas eu concordo com você. Ana Maria, só queria ver se esse sujeito fosse nosso administrador na pandemia. Morreríamos de fome e não de Covid. Bom, vocês ainda estão discutindo no âmbito de bolsonaristas e petistas. Eu estou indo num espectro mais amplo. Se inscreve no canal @HDH_Play, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a sua live favorita, o HDH Talk, primeira edição, 11 da manhã, e tem a segunda edição, às 19 horas, a live que enverga o varal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo vocês aqui, ó? Estamos ao vivo, hein? São 12 horas e 13 minutos, popular, meio-dia e 13. Muita gente já está pegando agora seu Marmitex, ou então o seu Tupperware quentinho. Acabou de sair do micro-ondas. O pessoal está indo almoçar a hora do rango no HDH. Seja bem-vindo à nossa programação com as últimas notícias do dia. Lembrando que também temos o Perdidos na Live às 15 horas também, a live de entretenimento com a nossa garota do blog, a Aline Costa. Muitas coisas eu quero mostrar para você. Que assunto maluco, hein? Que loucura.
eu queria saber a sua opinião. Mete o pé no botão de like, porque a gente quer saber o que você pensa a respeito das tretas e trends que a gente apresenta aqui no nosso canal, tá certo? Por falar em treta e trend, é claro que eu vou ter que entrar nessa história aqui. É isso? Eu vou ter que entrar, claro. Tem que mudar um pouco o clima aqui, porque a gente está falando de PT, a gente está falando de discussão, tal. Claro, esse tema aí do PT, do Lula, do Bolsonaro, sempre acirra as opiniões aqui no chat. Mas virou treta e virou trend. Acredite, uma personagem, ela se auto-intitula a Esquerdogata. Ela foi presa e foi filmada destratando policiais. Uma influenciadora. Vou até colocar aqui. Você acha ela muito gata? Deixa eu colocar aqui. Vamos mudar de assunto. Essa é a Esquerdogata. Militante da esquerda. Fez um barraquinho com os policiais. E parece que o PT quer se livrar dela. Vamos ver. Olha o que ela aprontou, a Esquerdogata. PT, você é burro. Pro primeiro distrito, delegado quer você? Lá no meu primeiro distrito, onde você vai me levar? Por quê? Vai me prender por quê? Eu te falei. Por quê? Injúria racial, porque você é uma pessoa sem consciência de classe que prende outras pessoas da sua cor. Você não tem direito de me prender. Eu tenho. Que isso? Eu tenho. Ah lá, como é que ela fala com o policial, cara? Que você é uma pessoa que não tem consciência de classe, que prende as pessoas da sua classe. Eu nunca disse nada, uma palavra de preto. Eu tava enfrentando uma abordagem. Não, você está me fazendo falar de preto. A senhora falou. Você não sabe quem eu sou, seu idiota. Que isso? A senhora falou que um preto estava falando outro preto. Sabe? É por isso que você tá me prendendo, né, idiota? É por isso que você tá me prendendo. Olha só, se você me enrolar a mão, Olha. não me enrola a mão. Eu tô um merda igual você, um merda que eu tenho nem superior completo. Você é um merda, me leva, então me machuca. Ela é uma influenciadora que se auto-intitula a Esquerdogata, uma militante de esquerda, né? A gente rodou esse vídeo aqui, o pessoal desacreditou, achou que era meme, não. Sim, o PT está preocupado com ela, porque ela é uma militante da esquerda. E ela aparece fazendo isso, dizendo que vai ser deputada federal e vai punir os policiais que estão prendendo ela totalmente alcoolizada. Olha lá. Você consegue? Tá filmando, tá tudo sendo filmado. Do meu celular também. Ah, do seu, vale. Só que você não tem o direito de me filmar. Porque eu não sou funcionária pública, seu idiota. Tá bom. Onde você nasceu? No Quintino, né? E agora eu acho que você é Deus. Pequeno, síndrome do pequeno poder. Quem nasceu no Quintino tem alguma coisa que não pode? Pode falar. Fala pros seus seguidores aí também. A gente vai publicar o vídeo. Você não tem consciência. Cara, que loucura isso, né? Só porque eu sou preto, eu vou bordando outro preto, é isso? Isso não é injúria, idiota. Eu estudei. Tá bom. Imbecil. Depois você vai explicar pro delegado, tá bom? Pode me filmar, seu ridículo, porque eu sou civil. Dá, me empresta a sua perna aí. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1 milhão. Infelizmente, nenhum dos seus 1 milhão de seguidores vai te tirar dessa situação. Você que pensa, Qualquer pessoa não tá acima da lei, minha filha. Isso é melhor que o Jornal Nacional, né? Como é que a gente ia conseguir um negócio desse? Olha lá. Nenhum de nós estamos. Terceiro colegial. Nenhum de nós Eu tô estamos. concurso, vou ganhar 3 mil reais. Eu não vou parar no combo da polícia. Mas, meu amor, Meu colegial não é. amanhã eu tô no... Fica com Deus. Quer viagem? Olha o que ela vai falar, ó. Ai, que delícia, gente. Sabe como uma militante ser presa? Isso vai me fazer deputada federal, vocês sabem disso? Sabe o que é uma militante ser presa? Isso vai me fazer ser deputada federal. Sabia disso? Essa aqui, ó, deixa eu falar. Ela é de Ribeirão Preto, ela tá nas redes sociais. E o nome dela é Aline Bardi Dutra. Isso aí aconteceu no sábado agora. A Esquerdogata. Agora você imagina, né? Imagina o Sidônio lá trabalhando na comunicação do governo Lula. Problema com o Rio de Janeiro, problema com a China, não sei o quê. E ainda me aparece uma mulher dizendo que vai ser deputada federal. O PT quer se livrar dela mesmo. Vou mandar em vocês tanto.
tem 1 milhão de seguidores, porque eu vou ser deputada federal. Sabe quando você vai poder me prender de novo? Nunca. Sabe por quê? Porque você é um... Olha, só dizer uma coisa pra você. Ô, Aline... O nome da nossa Aline aqui. Aline Bard Dutra. Você perdeu muitos seguidores. Você não tem mais 1 milhão, não. A galera tá caindo fora do seu perfil. Que loucura. Agora eu tenho... Eu vou ter 1 milhão de inscritos, você deputado federal. O povo tá maluco, pessoal. Olha o chat lá perguntando. Mas ela não é gata? Não, ela é a esquerdogata. Caramba. Você achou que o mundo era só Virgínia? Não, temos agora a Aline Bard, a esquerdogata. Policialzinho. Você ganha, sei lá, tem licença prêmio? Tem o quê? O que você tem? Ela tá perguntando. Tem licença prêmio? Cara, que coisa é essa? Como é que a gente chegou nesse... Como é que a gente chegou nesse ponto, hein, cara? Ah, não, tô aqui, ó. Oi? Vamos lá. Nossa, vai me bater? É isso mesmo? Vai me bater? O policial ali tá com uma paciência. O que você fez de faculdade na sua vida? Que faculdade você fez? O que você estudou? Me conta aí. Me conta aí. Sou esquerdogata. Me conta aí. Pais iguais, filhos diferentes. Pais são heterozigotos ou homozigotos? Pais iguais, filhos diferentes. Pais são heterozigotos ou homozigotos? É isso que ela falou? Me confundiu. Não, é profundo isso aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Pais iguais, filhos diferentes. Pais são heterozigotos ou homozigotos? Caramba, coitado do policial, mesmo. Eu vocês na internet amanhã. Vocês vão estar na internet amanhã. Você tá na internet, cara. Tá no HDH, meu. Crime. Nenhum. A gente ficou puto com ela e prendemos ela. Vocês acham que vocês têm cacife pra me mandar pra algum lugar, gente? Sério, de verdade. Olha pra mim. Deixa eu falar, não é... Senhora, não é cacique. É cacife, tá? Só pra corrigir. Vamos lá. Pra vocês. Minha sandália vale o carro de vocês. Minha sandália vale o carro de vocês. Essa merece a vinheta, não merece? Não, vou botar uma vinhetinha pra ela aqui, ó. A vinhetinha. Cara, eu me divirto. É uma história mais bizarra que a outra, hein? Já se inscreveu no canal, @HDH_Play. Já tá lotado, hein? Mete o pé no botão de like na live. Compartilha a live ao vivo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no seu canal favorito, o @HDH_Play. Cara, eu tava falando aqui da questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, cara. Acabou de chegar esse vídeo, isso que tá viralizando na internet, cara. O que é isso aqui? Os traficantes jogaram explosivos nos policiais na operação usando o drone. Vamos ver aqui. Que loucura, o que é isso aqui? Olha isso, cara. É um drone pilotado pelos traficantes e jogando bombas em cima da polícia. E também o editor aqui, ele botou 300 vezes isso aqui, né? Olha lá. Parece a Narcisa Tamboridec cuspindo na cabeça, jogando ovo no pessoal. Minha produção, ó. Palmas para a produção na HDH. Bela imagem, hein? Isso a Globo não mostra. Eu tô vendo pra caramba. Alô, pessoal, me ajude. Cara, e por falar em notícias bizarras, o que nós temos aqui? Vamos entrar aqui na área de entretenimento no nosso canal, o @HDH_Play. Claro que todo mundo está falando, você está se inscrevendo no nosso canal, o @HDH_Play. Nossa live está ao vivo, vou falar com vocês no chat. É uma live eclética, a gente está trazendo as tretas e os trends. Já abordamos aí o Rio de Janeiro, já falamos do Lula com o Trump, né? Ó, tem até esse discurso aqui, não sei se vai dar tempo, mas o Lula dizendo que a reunião foi tudo bem. Só que não tinha acontecido o que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? O que mais tem? As últimas notícias. Deixa eu colocar para você aqui, enquanto você se inscreve no canal, no @HDH_Play, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades que aconteceram essa semana, né? A gente teve aí toda uma discussão em cima... Acredita, eu vou ter que falar disso.
Não tem como eu não falar disso. Aí você vai falar, não, você não vai falar disso. Vou sim. Sabe por que eu vou falar disso? Porque o povo está comentando. Você vai falar assim, você vai falar do casalzinho? Eu falei, vou falar do casal. Porque é o seguinte, cara. Esse aí é o Vini Júnior, né? O que eu ponho? Vamos botar uma trilha pro casalzinho aqui? Vamos botar uma trilha pro casalzinho aqui, vai. Vamos botar uma trilhinha pro casalzinho, vai. Virgínia Fonseca, que estava mendigando a atenção de Vinícius Júnior. O Vini Júnior. Você tem acompanhado isso no Perdidos da Live, né? Nossa live de segunda a sexta com a Aline Costa. Às 3 da tarde. E todo mundo tá criticando a Virgínia, cara. Até o Jornal Nacional tá falando disso. Aí você fala, puta, mas o HDH tal que vai falar. Eu vou falar por quê? Porque é muito interessante. Você vê que tá toda a discussão do que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Tá toda essa discussão da reunião do Lula com o Trump, né? A discussão do Maduro com a Venezuela, mas o que o povo está procurando? O que o povo está procurando saber? O que o povo está preocupado em saber? É o problema da guerra do tráfico lá no Rio de Janeiro? Não. É a questão do Lula se entendendo com o Trump? Não. Claro que tem uma relevância que a gente trouxe aqui. Sabe o que o povo mais busca na internet? Isso aqui. Um casalzinho, Virgínia e Vini Júnior. Fala se a gente não tá... Nossa senhora, a gente tá ladeira abaixo, né? E teve até, o pessoal tá discutindo o que ele fez. E se ele fez isso aí, ó, né? Assumiu o namoro com ela, o moleque piranha, assumiu a influenciadora e largou os filhos aqui no Brasil para ir fazer tudo, né? Todos esses selfies, né? Toda essa exposição e virou um dos trends mais comentados no Brasil e no mundo. E o pessoal está discutindo o mau gosto dessa decoração dos ursinhos, da câmera, o coraçãozinho, que dizem que não é possível que isso é o gosto pessoal do Vini Júnior. Pelo que parece, foi ele que teve a ideia. Tem gente que está dizendo que é marketing, a gente vai abordar isso na live das 15 horas. Mas olha só aqui, ó, olha o casalzinho. Que é isso? Que urso é esse? Cara, é muita loucura, né? Cara, não é possível. Olha lá. Ela manda nele, né? Ele é um pau mandado. Olha lá, por que eles viraram de... Não. O povo quer saber por que vocês tiraram fizeram o vídeo de costas. Eu não entendi, cara. Todo mundo tá falando sobre isso. Olha lá. Não é louco isso? Que loucura, né? Vamos fazer aqui uma pauta de entretenimento. Eu vou trazer também aqui, ó, cara, a gente tá abordando os assuntos. Sabe o que virou trend também? Além da Virgínia e do Vini Júnior? Cara, isso aqui é uma discussão bem ampla. Tem a ver com o Pânico. Conhece o Pânico na Band? Pânico na Rede TV? Pois é, o Pânico virou assunto e trend também essa semana por conta de uma declaração da Sabrina Sato na Globo, no programa do Luciano Huck. E quem saiu em defesa do Pânico e fazendo uma crítica que foi muito bem comentada e viralizou na internet foi o Adriles Jorge, que também trabalhou no Pânico lá, né? Ele que é vereador em São Paulo. Vamos entender a história aqui e o argumento do Adriles. E você disse que você concorda. Trabalhou juntas no Pânico e era tanta humilhação que a gente passou. Amiga, a gente venceu, amiga! O maior sintoma de falta de caráter é a falta de gratidão. A ingratidão. Caramba! Infelizmente é o que está cometendo Sabrina Sato nesse momento. Quem fez, moldou, lapidou o sucesso de Sabrina Sato foi o programa Pânico, foi Emílio Surita. Ela não era constrangida ou humilhada, ela estava imersa num programa de humor. O humor não é bonzinho, o humor sempre traça uma caricatura das circunstâncias do ser humano. E esse humor
que estabeleceu-se sobre Sabrina Sato, uma pessoa divertida até certo ponto, é o que alçou ela ao sucesso. E agora ela paga a pena para a lacração da Rede Globo. Ela diz, foi tanta humilhação e a gente agora venceu aqui na Rede Globo. A Rede Globo se transformou hoje, ela que já abrigou programas humorísticos como Chico Anísio e Jô Soares, numa antítese do humor, que predica que todo humor é ofensivo, é agressivo, é humilhante. E agora Sabrina Sato cospe no seu passado, renega ao seu passado, que a alçou à glória e ao sucesso, e abraça a lacração e paga pedágio para a lacração anti-humorística, anti-inteligência, anti-caricatura, anti-humor, que é o traço mais refinado e sofisticado da inteligência humana, que é rir de si mesmo, rir das próprias barbaridades, rir da própria certeza absoluta. Sabrina Sato agora investe na certeza absoluta de que o humor é um constrangimento, é uma humilhação. Renega o passado, cospe o passado, que alçou ao sucesso, cospe no pânico e eventualmente se transforma numa pessoa ingrata e mal-humorada. E abraça a Rede Globo, que cospe no senso de humor e cospe do passado das pessoas. Pena. Ó, isso aí é o depoimento, a fala do Adrilles. E claro, a gente trouxe esse assunto porque todo mundo está comentando. Olha, a verdade é uma só. Algumas pessoas sabem que eu dirigi o Pânico no seu último ano lá na Band, né? O Pânico na Band eu dirigi como diretor de televisão, eu dirigi o Pânico em 2017. Foi o último ano do Pânico na Band. É claro que também tem outro vídeo também do Evandro Santos também, que está viralizando, que as pessoas esperam, né? Que o artista, por ter trabalhado no Pânico, for um projeto de tanto sucesso e tal, em que essas pessoas... por terem trabalhado num programa, as pessoas que foram companheiras dessas pessoas têm a obrigação de ser amigo para sempre. Ou prestar, sei lá, uma solidariedade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em televisão não tem muito essa coisa de trabalhou junto e depois tem que ser amigo eterno. Não. Isso não acontece nem numa família. Você já teve essa sensação que você é de uma família, mas você tem mais identidade com outras pessoas que não são necessariamente sua família? Você já parou para pensar que você não liga para os seus familiares, você nem sabe onde eles estão, e alguns deles com você, e está tudo bem? Então, há toda uma discussão de que o Pânico deveria, ou quem trabalhar no Pânico, ser eternamente grato. Concordo. Eu acho que... Não estou passando pano não para Sabrina, porque também é uma coisa que aconteceu com o Edu Stablish lá. É quando entra lá dentro da Globo, aquela coisa, nós fomos humilhados pelo Pânico. O que eu fiz no Pânico eu não faria, tal. E essa cultura meio woke, né? Você está ali dentro de uma nova tribo, de uma nova turminha. Então, é como se você renegasse o passado. Mas não se pode confundir gratidão como negar o passado. Porque as pessoas vivem momentos diferentes e elas têm interesses diferentes. Então, o que eu posso dizer, para quem trabalhou no Pânico, ok, não é um projeto que você possa dizer assim, um ambiente tranquilo. Não, o Pânico era um programa muito competitivo, com pautas criativas, diferentes, e dava trabalho para fazer. E as pessoas realmente ralaram e se dedicaram, e elas botaram no seu currículo um dos maiores programas de televisão, ter participado de um dos maiores programas de televisão. Ponto. Mas eu fui humilhado. Humilhado ou você fez parte de um conteúdo para entreter as pessoas? Porque se vocês estavam no Pânico, o Pânico também entregou para vocês uma visibilidade, e onde essas pessoas chegaram, o Pânico ajudou. E não é nem o Pânico, é o público que gostava do Pânico que tornou essas pessoas conhecidas, populares. Então, o que a Sabrina fala aqui fomos humilhados. Eu não acho que ela falou com um tom de desdém. Humilhada é aquela fala, a gente pagou muito mico lá, etc e tal. Mas também eu entendo o Adrilles, o Adrilles tomou a dor e falou assim, olha, cultura woke, agora que você está lá, você está falando mal. Eu entendo, eu estive lá no meio dessa equipe.
Acredite, o Pânico foi formado com as pessoas mais controversas dos bastidores da TV de todos os tempos. Pelo menos pelo que eu vivi. Então, não espere que o fato de você ter trabalhado num programa de televisão, seja o Pânico, Super Pop, sei lá, Galisteu, Luciano Huck, não espere que você vai ser a mesma pessoa 10 anos depois. Você pode ter uma gratidão, entender que aquilo foi importante na sua vida, te trouxe a algum lugar, como trouxe a Sabrina aonde ela chegou, porque a Sabrina era uma ex-BBB, né? E este carinha que eu gosto muito aqui, que é o Emílio Surita, é um cara... Existe um cara extremamente generoso em dar oportunidades para as pessoas. Muito controverso, né? Muito sem paciência às vezes, mas é um cara muito generoso. Então, não concordo muito com esse discurso do Adriles. Vi também um vídeo do Evandro Santos. Vou defender até a morte o direito de o Adriles, o Evandro, falar o que pensa da própria Sabrina, mas sem julgar, tá? Sobre isso. Virou trend e o Pânico, na verdade, ele vai sempre ser o Pânico e não tem nada que apague a história do Pânico na Band, na RTV, na Jovem Pan. E também não vai apagar a história da Sabrina no Pânico, que ela também fez na Record e o que ela está fazendo também na Globo. Eu acho que é uma discussão. Respeito as opiniões, mas nem tanto. É vida que segue. Acabou, o Pânico acabou porque tinha que acabar e ele contribuiu para muitas pessoas em suas carreiras na TV brasileira. Eu queria falar porque isso viralizou e eu falei, caramba, tem que comentar sobre isso. Se inscreve no canal @HDH_Play, é o HDH Talk, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no seu canal favorito, o @HDH_Play. 11 da manhã, a primeira edição do HDH Talk. Lembrando que às 19 horas, a live que enverga o Varal está de volta. HDH Talk, segunda edição. Se inscreveu no canal? Já meteu o pé no botão de like? I love you, like na live, porque a gente está aqui ao vivo. São 12h e 36 minutos, horário de Brasília. Eu queria entrar num assunto. Deixa eu ver aqui se tem as fotos. Eu vou entrar num assunto também que virou trend na área de entretenimento aqui, né? Bom, é o seguinte, não encontrei a foto aqui, mas beleza, vou abrir o assunto. A galera do chat tá lotada, hein? Se inscreve no canal @HDH_Play. Daqui a pouco eu passo aí para dar um salve geral, enquanto você compartilha nos grupos do WhatsApp e também da família. Tá na hora do almoço, são 12h e 37 agora. Tô parecendo Faustão, louco, mais do que nunca. 12h e 37. O pessoal tá discutindo ainda aqui a história dos petistas. Pode bater boca na live aí, no chat. Tô aqui de olho em que vocês estão falando. Olha aqui, ó. Mete o pé do botão de like aí pra mim. Dá like na live. Preciso que vocês entreguem mais likes pro algoritmo entregar a gente ir mais longe. Deixa eu trazer um assunto. Vocês ficaram... Vou até tirar a trilha aqui, peraí. Vocês ficaram sabendo de um assunto do Dado Dolabella, que ele já tem histórico de agressão, né? Com ex-namoradas, ex-mulher, né? Piovani, etc e tal. Você acredita que teve novamente uma discussão com uma garota nova agora, a Marcela, e que tem vídeo comprovando uma agressão e tem vídeo dela dizendo que não houve agressão. E eu vou colocar para vocês e vocês tiram a conclusão. Vamos dar play aqui. Eu devo ter merecido isso também. Por ter pedido pra te botar menos sal na comida. Foi por isso. Isso é pouco, amor. Foi por isso. Essa é a atual. Você vê que tá o Dado Dolabella falando aqui. Ela foi agredida. Olha lá. Eu devo ter merecido isso também. Por ter pedido pra te botar menos sal na comida. Foi por isso. Ele tá falando no fundo. Foi por isso. E eles gravaram esse vídeo aqui. Aqui juntinho, só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia tá divulgando. Que estamos bem
e a gente só quer curtir o final do nosso sábado tranquilo. Meu Deus, é isso, paz, gente, paz. Por favor, paz. Só amor. Tá bom? E tá tudo bem. E aí, ela tinha um advogado que deixou agora de defendê-la depois que ela fez isso. E ela falou isso. Acho que vai ser o último vídeo que eu vou falar a respeito disso. Porque acho que tem muitas pessoas tentando botar coisas na minha boca que não existem. Não houve agressão física, não houve agressão psicológica, não houve nada contra mim. Então, de verdade, parem com isso, porque não existe agressão física e psicológica. Não teria o porquê eu estar do lado de uma pessoa que fez isso comigo. Não teria o porquê eu não dar queixa. E eu não dei queixa alguma. Então é isso, tá bom? Muito obrigada, boa noite. E outra coisa, agressão psicológica é o que eu tô recebendo aqui no meu Instagram de muitas pessoas, sem ao menos saber de nada. E o meu Instagram, ele é administrado por 2 pessoas e conversas minhas foram divulgadas, que nem foram eu que respondi. E acho que as medidas vão ser tomadas porque não é justo isso e não é legal fazer isso. E é isso, e tá tudo bem, e vida que segue. Tudo certo. Ó, mas tem uma amiga dela que vazou os vídeos e fez os vídeos. Que ela tá negando que teve a tal agressão. Foi essa amiga aqui, ó. Eu e Marcela, a gente já nem tinha mais contato desde quando ela começou a se relacionar com esse cara, porque parece que tudo mudou. A Marcela também, dentro desse relacionamento, culpa de agressão jamais. Esse cara é um bosta, é um agressor do caralho, e eu tenho provas, inclusive prints de conversa com a Marcela, que foi hoje de madrugada essa conversa, porque a gente não se falava mais, tá? E então eu tenho na conversa comprovações da mesma, que ela foi sim agredida, ela que me mandou essas fotos, o vídeo, ela pede ajuda na conversa, e isso me afetou demais. Mas, retornando ao que eu vinha dizendo, jamais vou aceitar quem fala, mas já sabia, então ela é culpada. Realmente, existe de um lado a gente já saber que um cara é um agressor, e a gente, mesma coisa é saber que ele é casado, trai, e a gente achar que vai ser diferente com a gente. Não vai ser diferente. Mas a culpa não vai ser da mulher, né? Por ser agredida. De qualquer forma, a minha relação com a Marcela estremeceu muito pelo fato dela... Enfim, eu não esperava da Marcela se envolver com um cara desse tipo, que é um agressor de mulheres condenado já. Inclusive, se eu não me engano, a ex dele, que é a prima dele, também moveu um processo, Maria da Penha, posso estar errado, e ele foi condenado. Então, não, Dadinho, eu não tenho medo de você, porque primeiro, acho bem difícil você me achar aqui na Espanha pra você bater em mim como você gosta de bater em mulher, né, seu covarde do caramba. Então, assim, mas tô te esperando qualquer coisa, tá? Segundo, eu tenho prints e provas do qual a Marcela confirma as agressões e me pede ajuda para denunciar. Diz que tem medo e que quer que a denúncia seja feita por mim. Denúncia verbal existe e eu estou aqui fazendo isso. Eu não estou no Brasil, eu não posso ir numa delegacia da mulher, numa DEAN, então eu conto com quem está assistindo. Pode ser o vizinho, pode ser gente que eu já estudei no Rio. Vá numa DEAN e faça um BO por violência doméstica. Você tem esse direito de fazer, mesmo não sendo com você. Enfim, independente de qualquer questão, divergências entre ideias e pensamentos que eu e Marcela temos,
né? Não só isso, mas em relação à amizade, né? Como ela me tratou como uma bosta quando ela começou a se relacionar com esse cara. Eu jamais deixaria um caso desse passar batido, simplesmente porque ela não foi uma pessoa, uma amiga, um ser humano legal comigo, né? Tanto que eu finalizei a amizade. Mas faço questão de deixar aqui a minha denúncia verbal contra essa violência doméstica que ocorreu com a mãe dela sendo testemunha. Não sei por que não prestou depoimento, gostaria de saber. A polícia foi chamada pelo vizinho, do qual não é nem de porta, ele é bem distante. E para você ver, segundo os prints que eu tenho da conversa com a Marcela, lembrando que eu não posso garantir que tudo seja verídico, as informações da agressão sim, porque, né, as fotos não negam. O vizinho não é nem de porta, não é nem de andar. Ela mora no último andar e são vários andares abaixo que o vizinho mora. Então, para você ter noção de como a agressão foi tão forte, alta, enfim, barulhenta, que o vizinho chamou a polícia. Eu estou pensando ainda se eu vou postar prints de pedaços da conversa que eu tive com a Marcela hoje no WhatsApp. Porque eu acho que, apesar de não considerar ela minha amiga, ela é uma mulher que sofreu uma agressão. Lembrando que tô agindo tudo conforme, né, o que eu posso agir não estando no Brasil, seguindo a lei. Dado, você é um agressor sim, porque a sua vítima confirma isso. Inclusive você confirma no vídeo, no fundo, quando a Marcela diz: ah, sim, eu mereci isso porque eu pedi para você diminuir no sal por menos sal, e você disse sim, foi por isso, sim. Você confirmou que a agrediu. Você só quis dizer que não foi pelo sal, né? Interpretação é tudo, não é mesmo? Então você confirma a sua agressão. Eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de nada que você possa fazer. Você é um bosta, um merda, e você será denunciado. Maria da Penha. E é isso. Rafaela, você não tem medo do quê? Do agressor ou do processo no Brasil do qual eu nem possuo endereço? Nenhum dos dois. Eu sou amparada pela lei espanhola. Isso eu sou. Ele vai responder um processo no Brasil, no qual ele é amparado pela lei brasileira, ou desamparado agora, né? Você gosta de agredir mulher? Só que dessa vez não é réu, né? Você vai pagar. Você vai pagar. Bom, aí você pergunta, por que a gente traz isso? Porque virou treta, virou trend. Não sei se vocês estão entendendo. Vamos lá, para quem está chegando agora. Essa aí é a Marcela, o nome dela é Marcela como é que é? Tomaszewski? Deixa eu ver se é isso aqui. Tomaszewski, acho que é isso. Marcela Tomaszewski. Puta, nome de... Ela é uma garota, é Miss, é uma modelo gaúcha também, é Miss lá na região dela. É a atual companheira, namorada do Dado Dolabella, que já tem um histórico de agressão. Pelo que você está entendendo, né? Tô te colocando aqui na real, são os vídeos que estão viralizando. Essa que acabou de falar é uma amiga dela, que denunciou, através da internet, uma agressão do Dado Dolabella na Marcela, que agora parece que essa pessoa que falou, que denunciou, não é mais amiga da Marcela. E a Marcela tem o vídeo dela, inclusive aqui, dizendo que foi agredida. Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Foi por isso. Isso é pouco, amor. Foi por isso.
É o vídeo que ela está falando, né? Que a amiga está dizendo que ela foi agredida. Certo? E ela falou também de trocas. Essa amiga dela, ou ex-amiga, agora é ex-amiga, né? De troca de mensagens, né? Teve vídeo aqui. Quem que é essa nota de esclarecimento? Não é isso aqui. Tem uma nota que saiu, mas foi feito também um boletim de ocorrência aqui, contra o dado. Certo? Por agressão. E aí você pergunta, tá, onde isso vai chegar? É uma amiga que está fora do país que denunciou a agressão do dado, que agora a pessoa que foi agredida está dizendo que não foi agredida, como eu rodei os vídeos para vocês aí. Mas parece que a coisa tomou corpo e o dado vai ser investigado por mais uma agressão. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui o que está saindo. Dado Dolabella é investigado por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski. O Ministério Público do Rio de Janeiro confirmou a investigação nesta quarta-feira, dia 29. Acabou de acontecer. E disse que a modelo gaúcha foi notificada para prestar um novo depoimento à polícia. Dado Dolabella está sendo investigado por suspeita de agredir a modelo Marcela Tomaszewski, atual Miss Gramado. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro hoje, quarta-feira. De acordo com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o inquérito policial foi aberto e Marcela vai prestar um novo depoimento à polícia. Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos. Com a declaração da vítima e diligências investigatórias, o inquérito será distribuído ao MPRJ para análise. De acordo com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, um boletim de ocorrência foi apresentado na 14ª DP. A polícia não informou quem registrou o BO. E isso aconteceu lá no Leblon. Mas Marcela prestou depoimento negando as agressões e não compareceu ao Instituto Médico Legal, o IML, para exame de corpo de delito. Vamos tentar entender o caso para você que está chegando agora. O caso veio à tona no sábado, dia 25, quando jornalistas divulgaram que o namoro de Dado e Marcela teria chegado ao fim após uma agressão. A informação foi repercutida nas redes sociais de ambos e também por uma amiga de Marcela e por um advogado com diferentes versões. A amiga de Marcela publicou um vídeo que, segundo ela, foi gravado pela modelo após as agressões. Na gravação, Marcela aparece com marcas no pescoço e confronta Dado. Eu devo ter merecido também por ter pedido para te botar menos sal na comida, o que diz a modelo no vídeo que eu acabei de rolar para vocês aqui, né? Após a repercussão do caso, Dado e Marcela publicaram uma nota conjunta nas redes sociais no último domingo, dia 26, e confirmaram que os dois tiveram uma briga, mas disseram que o vídeo foi divulgado sem autorização e fora do contexto. Ainda de acordo com eles, as imagens mostram um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal. Mas a pergunta que o pessoal está fazendo, e a gente vai ver o vídeo de novo, por que gravou o vídeo, então? Na discussão ele agrediu e ela fez um vídeo. É isso? Que é isso aqui. Vamos ver. Eu devo ter merecido isso também. Por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Foi por isso. Isso é pouco, amor. Foi por isso. Esse foi o vídeo que foi gravado, certo? Certo. Só que depois eles fizeram esse vídeo junto aqui, que eu rodei, vou rodar de novo aqui para vocês. Vamos lá. Aqui juntinho, só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia tá divulgando, que estamos bem e a gente só quer curtir o final do nosso sábado tranquilo. Meu Deus, é isso, paz, gente, paz. Por favor, paz. Só amor. Tá bom? E tá tudo bem. Vocês querem comentar? Mete o pé no botão do like, compartilha a live nos grupos da família, compartilha nos grupos da empresa. É o HDH Talk, só a primeira edição, 11 da manhã, segunda a sexta. O Hard News, que aposentou a gravata do jornalismo brasileiro. A gente traz as tretas, as trends. A gente está agora navegando na política, no entretenimento. E lembrando que também tem
agora a live do Perdidos na Live às 3 da tarde, segunda a sexta também, com a nossa garota do blog, a Aline Costa. O Capos liberou e ela está contando tudo que está acontecendo no mundo dos famosos. Tem live, Perdidos na Live, você não pode perder. 3 da tarde aqui no canal, se inscreve no canal @HDH_Play. Cara, eu não tenho muito o que falar aqui sobre isso. O pessoal está comentando. É claro que é uma live totalmente democrática. A liberdade de expressão aqui é o que conta, né? E aí a turma está discutindo. É muito complicado, que nem diz aqui a Perpétua Alves Rodrigues Almeida. Calma, por enquanto está bem. Um homem, quando agride uma mulher, ele vai agredir sempre. Maria Lúcia Azevedo está falando lá da Sabrina Sato. Sabrina não tinha o que falar, só rir. Sobre aquela notícia que eu divulguei do Adrilles, né, questionando a fala da Sabrina Sato lá no programa Luciano Huck. Quem mais está por aqui? Fabiana Iazoli. Agora ela arrumou outro fantoche. Que discussão é essa? Que deve ser da política da esquerda logada que vocês estão falando aqui. Wanda Silva, essa Miss de baixo nível, vergonha para as outras mulheres que lutam por justiça. E a Perpétua Alves Rodrigues Almeida diz o seguinte: mas aqui no Brasil é assim, quem tem dinheiro ou uma influência sempre vai ficar solto. Eu acho que não é dinheiro e influência. O que me causa aqui estranheza é a garota se permitir filmar numa situação de uma briga e mostrando a agressão. E relatar isso para uma amiga distante, que agora não é amiga dela, que fez o vídeo e colocou na internet os prints da amiga, né, a Marcela, se desabafando por uma agressão. E aí os vídeos dela dizendo que não rolou agressão. Com qual objetivo, na hora que eles quebraram o pau, foi feito aquele vídeo? E o que está acontecendo com essa menina? Diz que ela é uma menina muito nova, né? Acho que tem 19 anos. E se realmente, agora a polícia vai investigar e as informações são contraditórias. A polícia vai investigar e parece que não está batendo, né? Não está batendo coisa com coisa. Bom, eu acho o seguinte, senhoras e senhores, obrigado pelo carinho da audiência. Você que entrou no nosso chat para participar, mete o botão do like, compartilha. Eu volto às 19 horas em ponto com o Hard Talk da internet brasileira, a live que enverga o varal, o HDH Talk, segunda edição, 19 horas, horário de Brasília. É um programa de televisão, um programa de rádio e televisão para você assistir no seu novo radinho de pilha, o seu smartphone. Carrega aí o smartphone, ó. Tá aqui, ó, você ao vivo aqui, todas as tretas e trends do dia em uma única live, nem de direita nem de esquerda, a gente só alimenta a treta. Volta às 19 horas. Se inscreve no canal. E às 3 da tarde tem a Aline Costa, a garota do blog. Perdidos na Live. E ela vai falar de quê? Vá. Virgínia e Vinho. Tchau. HDH.